permissão da espiritualidade da casa, em especial meu anjo da guarda, nós faremos as reflexões desta noite da oração do Pai Nosso. E para iniciarmos essa reflexão, vamos lembrar dos tempos da Boa Nova. A Boa Nova é a boa notícia. E essa boa notícia, ela surge com o nascimento de Jesus. Quando aquele singelo homem resolveu nascer, veio ao mundo numa simples manjedoura, acompanhado de seus pais e alguns animais. Durante seu pouco tempo em que permitiu a sua presença entre nós, foi de grande aprendizado. Dentre tantas as lições que o Mestre ensinou, uma chamou a atenção. De certo modo, ela faz-se presente na nossa vida até hoje e ela é muito importante. Muitas vezes nós nem damos tamanha importância da qual ela merecia, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela foi proferida por Jesus. Por isso nós tratamos ela como sendo a mais importante, a mais bela, a mais completa. Porque se nós realmente refletíssemos claramente sobre essa passagem, é um tratado de uma lei divina, que realmente traz para nós, que somos filhos desse Pai, um guia para a nossa caminhada. Se nós realmente compreendêssemos ela, não erraríamos tanto, não pecaríamos tanto. Mas o mais importante é nós entender como ela surgiu. Como surgiu a oração do Pai Nosso, mesmo que nós sabemos que ela foi proferida por Jesus. Numa das mais belas noites, que Jesus teve muitas com os seus apóstolos, aonde ele se reunia e passava noites comentando sobre a vida espiritual, sobre a existência, sobre o Pai. Ele teve inúmeras passagens perfeitas com seus apóstolos e dentro delas surgiu a oração. Um dos apóstolos, desejando verdadeiramente compreender, rogou ao Mestre: Mestre, ensina-nos a orar. E foi nesse momento que Jesus foi tocado e proferiu a mais bela oração do Pai Nosso, ou dominical, que muitos conhecem também, que é uma palavra latina, que significa Senhor. Então, a oração do Pai Nosso, ela veio do Senhor. Por isso que ela é tão importante e ela se faz presente na nossa vida até hoje. Mas, como eu falei, muitas vezes nós trazemos ela numa fala repetitiva, muitas vezes nas pressas, e não refletimos o seu grande significado. Verdadeiramente, nós ainda não compreendemos o significado da oração do Pai Nosso. Mas a oportunidade que nós vamos ter é de compreender no dia de hoje o que essa oração traz para nossas vidas. Que tipos de comportamentos devemos ter quando proferimos a oração do Pai Nosso? E não só repetir palavras, e sim passar pela nossa razão, pelos nossos sentimentos. E daí nós vamos compreender o quanto ela é importante, o quanto ela transforma as nossas vidas, liberta nós de muitos erros, liberta nós das inúmeras imperfeições que carregamos, muitas das dificuldades que arrasta pela nossa vida, somente por esta oração. E esta oração então está lá em Mateus 6, de 9 a 13. A oração do Pai Nosso, ela pode ser proferida em qualquer momento. Não precisamos escolher
um local apropriado, um momento apropriado para fazer a oração. O momento apropriado é nosso. Podemos orar o tempo todo, elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, até mesmo quando estamos indo para o nosso trabalho. Começar o dia sintonizado com o nosso Criador é uma das melhores atitudes que podemos fazer. Nosso dia fica leve, porque durante a nossa caminhada, nosso dia, teremos turbulações, teremos dificuldade, passaremos por alguns conflitos, das quais não sabemos. Nós só temos controle do agora, do presente. Mas do futuro, que vai ser daqui uns minutos, nós já não temos controle. Então, quando nós estamos em sintonia com esse Criador, tudo que vir, nós vamos resolver com mais tranquilidade, com mais paciência, com mais responsabilidade, porque as nossas palavras também têm muita responsabilidade na vida de alguém. Quando nós falamos impensadamente, falamos de qualquer forma, muitas vezes para nós é uma simples palavra, uma simples fala, mas e a pessoa que vai receber essa palavra? Como ela está recebendo? Nós temos conhecimento de entender o seu íntimo para realmente ofender, agredir ou fazer julgamentos que às vezes aos nossos olhos é correto, mas não aos olhos da pessoa que está passando. Ainda mais quando a situação que está sendo apresentada para a pessoa é de dificuldade. Então, a oração do Pai Nosso, por ela ser a mais completa, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Essas três maneiras nós vamos estudar na sequência e vamos observar por que com Deus, conosco e com os outros. Nela está contida o louvar, o pedir e o agradecer. O louvar é quando nós louvamos a Deus, mas nós temos que reconhecer este Pai com a nossa humildade que temos, com as nossas fraquezas que ainda temos, com as nossas falhas. Então nós sempre vamos se reportar a Deus da forma que Ele realmente merece. É um ser criador, é um ser do bem, e nós ainda carregamos falhas e imperfeições. Então Ele sempre vai ser o Supremo, o Celestial, o exemplo para todos nós. Podemos pedir? Podemos pedir na oração, sem dúvida, mas pedir com muita responsabilidade e pedir aquilo que realmente é necessário para a nossa caminhada. E aqui não entram os pedidos somente financeiros, materiais, porque isso nós vamos adquirir no decorrer da nossa existência, com o esforço do nosso trabalho. O que a gente tem que pedir ao Pai? Pedir força para superar todas as nossas dificuldades, pedir sim pela nossa melhora, pedir por algo que está nos incomodando, sim, mas sempre temos que olhar que a necessidade do nosso pedido, ela tem que ser mais espiritual do que material, porque o espiritual é duradouro. Se eu pedir algo financeiro que vai me proporcionar alguns minutos de alegria, ou uma viagem, não que esteja errado nós desejar, mas que o nosso esforço não seja somente para isso. Por quê? Eu posso até adquirir, mas e daí? O que é duradouro? Eu adquirir aquele bem, eu usufruir e acabou? Ou eu adquirir alegria, compaixão, que vai ser duradouro, que vai me acompanhar? Então, nós sempre temos que fazer as reflexões dos nossos pedidos. É algo que o meu corpo espiritual também está necessitando?
Se for, é valioso. Agradecer. Esse momento de agradecer, ele fica fácil quando tudo está bem. Quando eu não estou passando por dificuldades e nenhuma aprovação. Agora, quando a nossa vida não está nada bem, quando a saúde não anda bem, a parte financeira, a parte amorosa, a parte familiar, inúmeras situações, é fácil eu agradecer? Não é tão fácil. Mas o agradecer que a gente tem que fazer aqui é agradecer a oportunidade da nossa existência, de Deus permitir nós estarmos aqui e aprender com a nossa caminhada, mesmo nos momentos dolorosos e dificuldades, porque quando compreendemos que somos espíritos imortais, que já estamos aqui de outras caminhadas, nós vamos entender que muitas das nossas dificuldades, das situações que passamos, nem é dessa vida, são de outras existências. E daí muitos podem perguntar, mas é justo eu estar reparando agora algo que eu fiz em outra vida? A justiça é divina e não nossa. Lembrando que Deus nunca vai nos punir ou castigar. Mas nós sabemos sim que nós temos que responder por todas as nossas atitudes, pelas nossas falhas. Então, se numa existência eu falhei muito, será mesmo que eu tive tempo hábil para reparar todas as minhas dificuldades ou tudo aquilo que eu fiz de maldade naquela existência? Muitas vezes não, porque às vezes as oportunidades para reparação das nossas falhas, elas surgem, mas nós não aceitamos, nós desviamos. Quantas vezes surge em nossa caminhada a oportunidade de nós perdoarmos alguém que nos fez maldade? E o que nós fazemos? Não perdoamos. Deixamos a vida correr e a vida passa. Quando vê, a vida nos recolhe. Estamos lá no plano espiritual e com a dívida. E daí? Em que momento que eu vou reparar essa dívida? Numa próxima oportunidade, numa próxima existência, aí sim eu vou retornar com a dívida do perdão. Vou perdoar? Sim, na justiça de Deus, porque Ele vai conduzir a pessoa que eu preciso perdoar, muitas vezes, dentro do nosso lar ou próximo, como familiar. E através do esquecimento do passado, que é uma providência divina maravilhosa, para não permitir que nós continuamos caindo nos nossos erros, nós vamos trabalhar o perdão sem saber que é nosso inimigo. É a forma mais perfeita, mas não que as oportunidades não surgem. Surgem. Então, para nós fazer a nossa reflexão da passagem, vamos lembrar quando Jesus anunciou a primeira palavra, Pai Nosso. Então, Ele colocou o Pai como sendo nosso também. Então, Ele é o Pai de toda a criatura. Deus é o Criador do universo. Desde o raminho de planta, desde o inseto mais insignificante até o astro do céu, foi criação divina, foi criação de Deus. Então nós podemos dizer que nós estamos inseridos no fluido cósmico universal, porque toda a natureza, toda a criação é divina. Então, nós fazemos parte dessa criação. Quando Jesus falou, Pai Nosso, Ele não falou que era Pai dele, é Pai de todos, desde a planta, do animal e nós. Então, Deus é o Criador de tudo. Ao afirmar que estais no céu, então Ele colocou e reconhece a supremacia, Ele reconhece Deus
como o Criador de tudo e que governa todo esse universo com extrema sabedoria. Nós não fazemos ideia do trabalho que nós, seres humanos, pelas nossas imperfeições, damos ao Criador. O trabalho que esses filhos dão a esse pai. Mas ele é um pai amoroso, com muita paciência, compreende que a sua criação não foi perfeita, mas estamos aqui para trabalhar. Porque nós nascemos simples e ignorantes, todos nós. Deus não distinguiu ninguém, não fez eu ser mais inteligente do que o outro. As nossas caminhadas, através das inúmeras existências, é que foi nos diferenciando. Uns caminharam mais, outros compreenderam, outros tropeçaram, outros ficaram paralisados. E conforme foi surgindo a reencarnação, as oportunidades de nova existência, cada um caminhou ao seu ritmo. E está tudo certo. Chegaremos todos no reino de Deus, mas cada um no seu tempo. Quando Jesus fala, santificado seja o vosso nome, santificado seja o vosso nome. Olha o respeito que ele põe nesse ser supremo, nesse Criador, aonde nós deveríamos ter também, porque ele é um ser incriado, ele é o Pai Celeste, incriado porque ele não foi criado. Deus não teve começo e não terá fim. Isso pertence a nós, porque Deus não é feito de corpo como nós. Ele é a causa primária de todas as coisas. Ele é o ser superior. Então, ele é a energia cósmica universal. Quando o Mestre roga, venha a nós o vosso reino. Venha até nós o vosso reino. O reino de quem que ele está falando? O reino de Deus. Para nós compreendermos o reino de Deus, nós temos que entender que Deus é tudo, é toda justiça. Então, para que esse reino venha até nós, nós temos que trabalhar as nossas imperfeições para sermos compatíveis ao reino de Deus. Porque no reino de Deus, tudo é perfeito. Lá não existe maldade, não existe vingança, não existe ódio. Então, se nós ainda temos essas imperfeições, ainda não estamos aptos ao reino de Deus. Por isso que ele fala, venha a nós. Mas para que nós possamos entrar no reino de Deus, nós temos que domar as nossas imperfeições. E o trabalho é hoje, o convite é hoje. Nós não podemos ficar protelando de uma existência para outra. Não, nós temos que começar hoje. Eu tenho muitas imperfeições, começa pelaquela que mais te prejudica. Eu sou muito impaciente, começa a exercitar a paciência. Eu sou muito fofoqueiro, começa a fofocar menos, né? Então, assim, eu tenho muita maldade no meu coração. Começa a trabalhar em forma de virtude. Então, assim, é um convite à nossa transformação. E a transformação é moral. É aquilo que sempre diz Jesus. É o convite deixar o homem velho para inovar o homem novo. Então, temos que ter em mente que para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que ser perfeitos. Trabalhar esses sentimentos diariamente, que um dia nós chegaremos lá, nos mundos celestes. Ainda estamos num mundo de provas e expiações, aonde a maldade ainda prevalece, mas é compatível com os seus habitantes. Quem faz o ambiente somos nós mesmos. A partir do momento que nós mudarmos a nossa psicosfera mental,
nós contribuímos para a psicosfera do universo. Então, se o universo hoje está passando por todas essas dificuldades, é porque ainda nós estamos emanando essas dificuldades. Quando ainda nós damos mais importância às tragédias, às violências, né, às injustiças, porque algo a gente tem que entender. O homem é imperfeito? É. As injustiças existem? Aos olhos? Existem. Mas o que é pior? Não é você ver as injustiças, e sim a omissão dos bons. Porque nós temos que fazer mais bondade do que maldade. Se a maldade está prevalecendo, é porque nós que somos bons, muitas vezes, também deixamos de fazer as coisas boas, que muitas vezes está no nosso alcance. E é muito simples. É ajudar uma instituição, é ajudar uma família que necessita, é trabalhar com a caridade em alguma instituição, em algum lugar. Tem muitas formas da gente também espalhar o bem, não é verdade? Quando Jesus profere as palavras, seja feita a vossa vontade, Ele convida todos nós para submeter-nos fielmente ao Pai e confiar nas suas leis divinas. Aqui também vem a nossa grande dificuldade. É muito difícil aceitar essa frase quando estamos passando pelas nossas dores. Seja feita a vossa vontade. Mas era a vontade de Deus nós passar por aquela dificuldade que estamos passando? Lembram que não. Quem construiu essa dificuldade fomos nós mesmos. Se não foi nessa vida, como eu falei, foi em outra. Mas vai chegar o momento que nós temos que ajustar as dificuldades e algum momento chega para todos nós. Por mais que nós não aceitamos, por mais que nós não acreditamos nessa lei divina, ela vai acontecer igual. Mas lembrando que sempre o convite é para a reparação das nossas dores ou dificuldades no amor. Não é na mesma situação. O convite é no amor, mas nós, pelas nossas rebeldias, pela nossa falta de aceitação, é que muitas vezes temos que enfrentar na dor. Mas esse não é o convite, porque se fosse o convite, seria a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E não é assim. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil a compreensão. Se numa existência eu tirei a vida de alguém, numa outra vida eu estou endividada e vou ter que reparar. Então, será que vai ser retirado a minha vida para quitar esse débito que eu tenho com a lei divina? Não necessariamente. O convite vai ser você dar a vida. De qualquer maneira, ajudar pessoas que estão passando por dificuldades para manter a sua existência, defender causas em favor da vida. Então, tem inúmeras situações que você pode reparar a sua dívida na tarefa do bem, na tarefa do amor. Não é somente na dor. A dor é visitada muitas vezes pela nossa falha mesmo. Quando Jesus fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é uma forma mais fácil que nós temos de agradecer o nosso alimento que está na nossa mesa. Por mais singelo que seja, é Ele que está dando oportunidade para a minha caminhada física. E é de grande importância, porque nós necessitamos ter o alimento. E o alimento, como ele sai da criação do Pai, ele saiu da natureza, ele vem ser divino para nós. Então, quando nós falamos, né, pão nosso de cada dia que nos dai hoje, nós não podemos esquecer do outro pão que Deus está convidando nós, que é o pão espiritual. Nós somos feitos
de corpo material e corpo espiritual. Quando eu alimento meu corpo material, que é meu corpo físico, eu também preciso alimentar o meu corpo espiritual. E de que maneira eu alimento o meu corpo espiritual? Esses são através dos sentimentos que eu tenho. Então eu tenho que me alimentar de sentimentos de compaixão, de amor, de fé, de caridade, de perdão. Esses sentimentos é que eu tenho que alimentar dentro de mim. Aí sim eu estou completo com essa fala do Senhor. O pão nosso de cada dia está na forma divina e na forma física, alimentando os nossos dois corpos, tão necessário para a nossa existência. Porque aqueles que ignoram a alimentação espiritual através dos sentimentos vão sofrer turbulências, vão sofrer agitações, vão viver impacientes. E tudo isso por conta do quê? De não alimentar sentimentos que vão promover a paz interior, a tranquilidade. E isso tudo nos traz de que forma? Através das nossas atitudes. Porque eu não posso só falar, eu tenho que exercitar. Falar é o mais fácil, mas eu tenho que colocar em prática. Eu não posso falar da paciência se eu não pratico ela. Não que às vezes eu não tenha ela por completo, mas eu preciso praticar. Jesus continua e roga: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui nós voltamos a falar do perdão. Então, eu faço muitas coisas erradas e rogo a Deus para que Ele perdoe os meus pecados, perdoe os meus erros. Mas o que Deus faz conosco? Eu te perdoo, desde que você perdoa quem está endividado contigo. Olha a fala de Deus. Não é um convite para nós não errarmos mais? É um grande convite. E essa passagem eu acho que é uma das mais difíceis de nós praticarmos. Porque muitas vezes a pessoa que errou conosco realmente errou conosco. Às vezes, muitas situações nós estamos certos, mas é eu que tenho que fazer a justiça? Não. O que Jesus ensinou? Quando bater numa face, dê a outra. O que significa? Eu não posso devolver na mesma situação. Eu posso sim perdoar a pessoa da forma assim: eu não vou te prejudicar. Agora, o erro que ela fez comigo, ela vai responder, porque a dívida quem fez é ela. Então vai chegar o momento que ela vai reparar perante as leis divinas ou a lei do homem. Se a lei do homem falhar, a justiça divina, um momento vai vir, mas não está na minha responsabilidade. Agora, a partir do momento que eu contribuo para que essa pessoa vá mal, para que essa pessoa realmente seja prejudicada, porque eu quero fazer a justiça, aí eu estou me comprometendo. Porque às vezes essa pessoa é injustiçada do passado, de uma outra vida da qual eu não tenho lembrança. Então, essa pessoa passou pela minha vida, me prejudicou. Talvez nós estejamos quitando as dívidas de outras existências na forma da lei divina. Então, como nós não temos conhecimento disso, não sabemos o porquê está acontecendo conosco, cabe a nós não prejudicar e sim trabalhar o perdão. Aí, o mestre ainda fala: não deixais cair em tentação. Aqui Jesus nos convida para nós, tá? Para que nós possamos ter controle das nossas inclinações, das nossas maldades, para realmente nós não deixarmos cair em tentação.
O que vencer a tentação? A tentação é um estímulo da prática do mal. Então, tudo aquilo que me convida para a maldade, para fazer as coisas equivocadas, para fazer as coisas erradas, são as tentações da vida. Então, é aqui que nós temos que pedir, né, resignação e pedir para o Pai nos auxiliar para que nós não possamos cair nessa maldade, resistir, né, essa maldade. E alguns vão dizer assim: mas e será que eu posso resistir? Pode, a escolha é nossa. Não podemos fazer que nem na condenação de Jesus. Vou lavar as mãos do pecado desse homem. Ele foi corresponsável. Então, que isso sirva de exemplo para nós também. A decisão é nossa. Então, quem tem que escolher somos nós. E daí ele finaliza solicitando: livrai-nos do mal. É um pedido, né, para que todos nós sejamos fortalecidos e não vim a cometer novos erros. Porque muitas das dificuldades que passamos, nós adquirimos nessa existência mesmo. Às vezes nós nem trazemos muitas dívidas de outras vidas, mas chegamos aqui e falhamos e adquirimos novas. Então, livrai-nos do mal é um convite para nós não continuarmos no erro. E para concluir, ele finaliza com a palavra amém, que é uma palavra hebraica que significa Senhor. Então, ele está concordando, e muitos podem falar que assim seja, também está certo. Então, podemos entender que a oração do Pai Nosso é um convite que nós temos para fazer diariamente em nossa vida. É uma oração poderosa que realmente pode transformar a nossa caminhada. Obrigada. A explanação da noite, a reflexão são essas. Espero que tenham gostado. E agora vamos para a próxima etapa do trabalho.